Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vou gravar para vocês hoje uma videoaula sobre o Émile Durkheim, com esse livro Sociologia, Ciência da Sociedade. Vamos começar aqui falando o que é fato social. Eu já gravei para vocês, né, explicando que o fato social ele é o objeto de estudo da sociologia. Quem criou o conceito de fato social? Émile Durkheim. Ele criou o conceito de fato social e deu 3 características, né? Ele tem que ser exterior ao indivíduo, geral e coercitivo. O Émile Durkheim escreveu o livro As Regras do Método Sociológico, que ele buscava desenvolver os conceitos para que a sociologia se tornasse uma ciência objetiva e autônoma, né? Aí ele começa dizendo, o fato social se distingue do fato orgânico e do fato psicológico. O que seria um fato orgânico? As sensações físicas, né? E os fatos psicológicos que são interiores, né? São interior para o indivíduo. E aí ele diz que os fatos sociais, eles impõem uma coerção, ou uma força coercitiva. Aqui, ó, o que é coerção social? Chamamos de coerção social a força da coletividade sobre a vontade individual. Então, por exemplo, ele fala assim, que em sociedade a gente está sob sanções, sujeito a sanções legais, né? O que são sanções? Repreensão, a gente tem que cumprir a lei, né? Tem uma conduta de comportamento. Aí, se a pessoa não se comportar igual todo mundo, ela vai sofrer reprovação do grupo. Então, tudo isso é uma forma de controle, de coerção sobre o nosso comportamento. Aí o Émile Durkheim diz, qual é o papel da educação na sociedade? O papel da educação é passar para o indivíduo quais são as regras sociais, e aí o indivíduo vai internalizar essas regras e vai reproduzir nosso comportamento. Por exemplo, a linguagem, a gente aprende e aí a gente reproduz, né, falando, está reproduzindo a linguagem que você internalizou quando você está se comunicando e falando com os outros. Então, ele fala que a educação, ela que vai fazer esse papel de passar as regras sociais de uma geração para outra. Uma geração, a geração mais velha, passa todos os comportamentos, as normas sociais para a geração seguinte. E aí vai continuando, né, o comportamento. Exterioridade, né, que ele fala que é independente da nossa vontade ou da nossa adesão, existem as normas sociais. E a generalidade, que ela é coletiva para todos, né? Por exemplo, os valores morais, as crenças, as leis, o idioma, né, são geral para todos os indivíduos daquele grupo social. A cultura, né? Aí ele fala assim, que quando o sociólogo vai estudar os fatos sociais, ele vai ter a neutralidade em relação ao objeto de estudo, para que ele esteja fazendo uma ciência objetiva, né? Fazendo com que a sociologia seja uma ciência objetiva. Então, quando o cientista social ele vai pesquisar sobre algum fato social, ele tem que deixar sem interferência os preconceitos dele, os valores dele, sentimentos pessoais. Tem que deixar tudo isso de lado para poder fazer uma pesquisa objetiva, científica, neutra, né? Porque a ciência ela é neutra, objetiva, não pode ter interferência
dos sentimentos ou dos valores do pesquisador. O Emile Durkheim ele classifica também o que são os fatos sociais normais e os que são os fatos sociais patológicos. Patológico é aquilo que é doente, né, uma doença, que é diferente do normal, que não é saudável. Aí ele fala que um fato social ele é normal quando ele é generalizado na sociedade e desempenha uma função importante para a adaptação ou evolução da sociedade. Por que ele fala evolução? Porque nesse período aqui existia a teoria evolucionista, né, que eles acreditavam que a sociedade evoluía, que é uma ideia que vem do positivismo, né? Eu já falei, o Auguste Comte, ele era o filósofo que criou a filosofia positivista. Aí ele dizia, a sociedade evolui, né? E tem que ter o lema da bandeira brasileira, ordem e progresso, é um lema positivista que foi tirado da obra do Auguste Comte. Ele fala, se tiver ordem, vai haver progresso ou evolução, né? Se for uma sociedade que tem uma ordem, que tem um controle, ela vai evoluir. Então, o Emile Durkheim, ele era influenciado pelas ideias positivistas naquela época, século XIX. Por isso que ele fala que o fato social normal ele vai ter uma função importante para contribuir para a evolução da sociedade. Então, se um fato social ele não está colaborando para a evolução da sociedade, ele não é generalizado pela sociedade, então ele é patológico, né? Aí outro conceito dele, consciência coletiva e consciência individual. Ele fala assim, ó, os fatos sociais têm existência própria, independente daquilo que pensa e faz cada indivíduo em particular, e embora todos tenham sua consciência individual. Eu sou um indivíduo, tenho minha consciência individual, mas, ao mesmo tempo, eu estou inserido dentro da sociedade que tem a consciência coletiva. E essa consciência coletiva ela vai produzir formas de comportamento e de pensamento que vão ser disseminadas por toda a sociedade e vão ser impostas aos indivíduos. Essa consciência coletiva, por exemplo, seria a moral vigente, o conjunto de regras estabelecidas, né? O que é considerado reprovável, o que é considerado criminoso, o que é considerado vergonhoso, imoral, também seria determinado por essa consciência coletiva. Por exemplo, a nossa sociedade capitalista, né? A prática da corrupção. Ela é considerada imoral, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas, quando estão em posição de poder, praticam a corrupção. Por quê? Porque na sociedade capitalista tem a ideologia de que eu tenho que me dar bem, que eu tenho que me beneficiar sempre que possível, a competição, né? Se a pessoa tem o necessário para ela, não importa os outros. Então, tudo isso aí seria um exemplo da consciência coletiva atual que influencia um comportamento. Então, aqui, ó, quinto ponto aqui, Durkheim e a sociologia científica. O Emile Durkheim ele foi influenciado pelos positivistas, mas ele foi além, né? Porque ele que estabeleceu a sociologia como ciência autônoma, né? Então, que criou os conceitos, né? Os primeiros conceitos da teoria social. Ele é influenciado pelo positivismo, mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser comparado, né, com os autores positivistas, porque ele foi mais à frente. Ele que criou os primeiros conceitos, né, o conceito de fato social, método da sociologia que tem que ser neutro, objetivo, esses conceitos, consciência coletiva, né, que a gente falou agora. Então, ele é considerado o pai da sociologia, né? Alguns livros
Fala, lembre Durkheim, o pai da sociologia. Vou parar por aqui e depois a gente continua na próxima aula. Até mais.